18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Ó meu Pai, nosso Pai, desde o templo de Salomão, eu te peço, ajude-me a ajudar as milhares de pessoas que estão sofrendo, gemendo e não sabem expressar nem a sua dor, a sua necessidade, a sua aflição. São pessoas que não conseguiram ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho, uma boa mãe, uma boa esposa. Não conseguiram porque tem um encosto nelas, tem um encosto neles que bloqueia a mente, os olhos, os ouvidos, o coração, que amarra eles, não deixa com que eles sejam um melhor pai, mãe, um melhor filho, uma melhor esposa. Ó Deus, usa esta água e arranca esse encosto que amarra esta pessoa a traumas, a medo, a complexos, que amarra esta pessoa à mesmice, sempre faz as mesmas coisas e faz empurrado, faz as coisas pela necessidade, não porque crê, não por amor. E é aí, meu Deus, que tudo dá errado. Ó Deus, usa esta água, arranca esse espírito da acomodação, do medo, da amarração, para que ele seja um melhor esposo, um melhor pai, um melhor filho. Eu declaro esta água consagrada por ti, Jesus, pois o Senhor morreu, mas ressuscitou e por isso a cruz está vazia. Pode beber e receber agora o livramento, a resposta de Deus à sua oração, pois o Deus que está aqui comigo, Ele está aí com você, meu amigo. Participemos. Que a opressão, a dor, o medo saia! Respire profundo, receba a vida, paz, saúde, ânimo. Ó meu Pai, batize com o Espírito Santo a todos que estão vestidos de branco espiritualmente, porque sepultaram a velha vida, batizando-se nas águas. Que esta pessoa que se batizou nas águas, enterrou o seu passado, seja cheia do Espírito Santo neste domingo, quando receba a unção com óleo do chifre, como Davi, que foi possuído pelo teu Espírito, quando foi ungido com o óleo do chifre, que representa autoridade, poder, unção, força para lutar e vencer. Que esta pessoa que ainda não se batizou nas águas, tome a decisão agora de se batizar. Aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre esta bata e diga: eu vou me batizar nas águas, como o Senhor disse, Jesus, para sepultar a minha velha vida e buscar e receber o Espírito Santo neste domingo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. O milagre não depende da compreensão intelectual, de circunstâncias favoráveis ou religiosidade, mas apenas de fé. Está alguém entre vós doente? Chame os obreiros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa doença mencionada na Bíblia pode ser física, pode ser espiritual, pode ser na família. Deus não estabelece limites. Ele só espera que você creia e o busque em sua casa de oração para que Ele manifeste o seu poder na sua vida, para que você seja feliz de verdade. Venha neste domingo, às 18 horas. Você receberá a gota do milagre. Tudo que esse óleo tocar será consagrado, separado e dedicado ao Senhor.
ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Meu nome é Joséilton Guilherme Lucena, tenho 39 anos. Eu tinha um problema de vício de maconha, tinha vício com a cocaína, tinha vício com álcool e tinha o vício dos jogos de azar. E isso afetou muito o meu casamento. E esse relacionamento, a cada ano, ficava mais conturbado, ficava mais violento, em termos de palavras, de xingamentos. E o amor ia acabando. Não da minha parte, mas do dela, que ela sempre falava para mim: Joséilton, eu não estou mais aguentando esse relacionamento. Vai chegar um ponto que você vai chegar em casa e não vai me encontrar mais. E foi realmente o que aconteceu. Cheguei em casa, não tinha mais a esposa, as coisas dela já tinha levado tudo, estava na casa da mãe dela. Ali realmente eu vi meu casamento indo de água abaixo. E com a separação me veio a depressão. Tive uma depressão tão profunda, essa depressão ela quase me leva ao meu suicídio, porque eu pensava 24 horas em tirar a minha vida. Através de um programa de televisão, eu via essa palestra, então tive curiosidade através dos testemunhos que eu via muita gente falando de ter restaurado seu casamento, casos até piores do que o meu. Eu falei, então achei o lugar certo, achei a porta de escape, aqui vai ser meu lugar. Primeiro eu tinha que me curar, eu tinha que tirar aquela bagagem que eu carregava, que eu tinha que tirar aqueles vícios, aquelas coisas tudo de errado que eu fazia. Então eu comecei a ouvir, obedecer e praticar. Primeira coisa que eu tive que pôr um ponto final foi nos meus vícios. Até minha família já me viu outro homem, não me via mais um Joséilton chorão, não me via mais um Joséilton trancado dentro de um quarto, e todo mundo achava que eu já tinha arrumado outra pessoa. Eu tive meu encontro com Deus, que foi a mudança do meu eu, a transformação do novo caráter, do novo homem de Joséilton. E no dia que eu tive essa noção de primeiro Deus e depois eu tinha certeza que a minha vida ia mudar. Então eu fiz um propósito com Deus para, antes de eu ter alguém do meu lado, eu tinha que ter meu batismo com o Espírito Santo, eu tinha que ter meu encontro com Deus. E foi numa quinta-feira, numa busca, só que eu já vinha me preparando, vinha orando, vinha pedindo isso a Deus, porque Ele prometeu. Não é uma coisa por acaso, não. Ele disse que daria seu Espírito. Então eu me sacrifiquei o meu eu, o meu ego, minhas vontades, meus sonhos, tudo pelo Espírito dele. O meu Espírito pelo dele. Eu tive meu batismo com o Espírito Santo numa busca maravilhosa. Na hora que eu busquei, chegou uma hora que eu não escutava mais ninguém. Só tive aquela certeza, um choro misturado com alegria, uma paz dentro de mim que eu nunca tive na minha vida. E eu tive a certeza que Deus olhou para mim e falou: Joséilton, eu sou teu pai. Tenha certeza que tudo aquilo que você desejava, que você queria, hoje você tem. Eu vi seu sofrimento. Eu vi o que você passou. Você achava que eu não estava com você. Mas hoje você tem a certeza, meu filho, que eu sou contigo, não importa o que aconteça. Custe o que custar, eu estarei contigo. E aquilo para mim foi glorioso. Eu saí radiante, eu saí tão feliz. A primeira atitude que foi eu entrar no grupo da terapia para passar aquilo que eu recebi. Aí chegou um evento da terapia do amor aqui e eu conheci uma pessoa também que fazia parte assim da igreja, da terapia. E a gente se conheceu e desse primeiro encontro passamos uns 6 meses namorando. Ficamos noivos, mais uns 6 meses a 1 ano ao total. Em seguida a gente casou. Então, através da palestra, tudo que aconteceu, pela obediência, por vir,
por obedecer, por colocar em prática um relacionamento maravilhoso, gostoso, um amor enorme um pelo outro. Mas tudo isso aconteceu fruto do Espírito Santo, porque eu tenho certeza, se não fosse pela essa transformação, pela essa mudança de espírito, tenho certeza que hoje eu não estaria dando aqui esse relato, esse testemunho, contando o que aconteceu na minha vida. Aquele Joséilton que ninguém dava nada, Deus acreditou em mim, então Deus me restaurou, tirou eu lá do fundo do poço e me colocou como um escolhido dele. Você está esperando cair no mesmo fundo de poço que caiu Joséilton? Através dos vícios das drogas, jogos. Ele acabou com o seu casamento, entrou em depressão, só pensava na morte, 24 horas. Um homem que tinha tudo para ser feliz, viveu um inferno e ainda fez a sua família viver também um inferno. Ele não tinha a unção do Espírito de Deus. Mas quando, meu amigo, a gente recebe a unção com o óleo consagrado que representa o Espírito de Deus, então, ungir-se com óleo consagrado é o mesmo que está vestido em meio a bilhões de pessoas nuas. O Joséilton estava nu por causa da depressão, do vício, da miséria, o casamento destruído. Hoje, com o Espírito Santo, ele está vestido. Não tem do que se envergonhar, porque hoje ele tem o Espírito de Deus. Domingo agora, nós vamos lhe consagrar aqui na entrada do Templo de Salomão com o óleo do chifre. O óleo do chifre que representa a unção de autoridade, poder. Como Davi foi ungido e possuído pelo Espírito de Deus, você vai ser ungido e possuído pelo Espírito de Deus. Os pastores estiveram comigo aí no altar, apresentando este óleo e consagrando, porque o que está escrito aqui vai se cumprir na sua vida. Domingo, às 18 horas, chegue cedo, porque aqui na entrada do Templo de Salomão eles vão estar lhe aguardando para lhe recepcionar e ungir o alto da sua cabeça com o óleo do chifre, para que você seja batizado, cheio do Espírito de Deus. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Uma pessoa que chegou no Nordeste, praticamente passando fome, numa cidade grande como essa, onde todo mundo tem faculdade, várias faculdades, e eu tenho lá a 5ª série, o que eu devo ser aqui uma empregada doméstica, é o que de repente me sobra. Meu nome é Rosana, eu sou empresária. Eu vim da Bahia porque lá não tinha perspectiva de trabalho, de crescimento. Tinha uma vida muito humilde, né?
E eu sempre falava para meu pai, um dia eu vou sair daqui, falava para minha mãe, eu vou crescer. E eu sempre bati nessa tecla, um dia eu vou sair daqui e eu vou mudar de vida, porque essa vida aqui é muito difícil. Chegamos até mesmo quase passar fome, racionado, até a alimentação. E meu pai só que trabalhava, então a vida era bem difícil. Aí eu vim para São Paulo, na época eu vim até morar com uma tia minha, porque todo mundo que vinha para cá sempre retornava e eu via que tinha uma vida muito melhor do que a minha. E aí eu cheguei aqui, não foi nada do que eu imaginava, era uma vida difícil, onde o meu estudo não era compatível para o mercado de trabalho. E eu falei, e agora? Tá pior, cheguei até a pensar de voltar para trás. E aí eu comecei a trabalhar na área de vendas. Eu ia todos os dias, mas eu não vendia nada. Aí um determinado dia, um amigo me chamou para vir até a Universal. E aí parece que ficou pior, porque começaram a zombar. Você vai lá, o que você já não tem, eles vão tirar. Mas eu não dei confiança naquilo lá. Falei, não é nada disso não, porque esse meu amigo está vencendo e ele estava na mesma situação que eu, então eu vou vencer também. E eu vim. Na hora que eu cheguei, eu comecei a observar os testemunhos, e tinha fila de testemunhos. E eu saía dali com muito gás, com muita energia. Eu estava tão no fundo do poço, vamos dizer assim, que eu fui absorvendo tudo aquilo, porque eu não tinha nada a perder. E aquela fé, ela me moveu de uma forma. Sabe quando você chega assim, você vê o que de repente não está na tua frente, mas você enxerga grande? Todo mundo está falando, está difícil para vender, essa semana está isso, está aquilo, mas aquilo não entrava mais dentro de mim. Naquela mesma semana, tinha uma empresa que eu estava negociando na área de vendas e a pessoa marcou a reunião para eu ir até lá. No mesmo dia foi fechado o contrato, eu não tinha experiência nenhuma, tive que levar minha supervisora junto na época, porque eu não tinha experiência para abordar uma empresa que tinha vários funcionários, uma pessoa que estudou pouco, que sabia o básico. Então, naquela primeira venda que eu fiz, eu decidi colocar Deus em primeiro lugar. E aí eu comecei a vender. Comecei a bater meta que eu nunca batia. Pessoas que tinham faculdade, etc., passou a não vender mais. Eu batia a meta direto. Para mim, mesmo que eu não tivesse uma venda, mas eu já estava vendo a venda na minha frente. E eu fui em frente e fazia telemarketing, ia até o cliente, tinha plantões e às vezes eles não queriam vir de sábado, eu ia sozinha. O pessoal da empresa passou até a deixar a chave comigo. Eu entrava, abria e depois eu fechava, porque eu não tinha hora para sair, para mim não interessava. Cheguei a chegar até 1h da manhã de clientes em casa. E a partir dali eu fui crescendo, Deus foi me abençoando, aí eu comprei o primeiro apartamento do jeito que eu queria. Eu sempre sonhava que eu queria morar de um apartamento de frente para uma piscina. E do jeito que eu pensei, Deus deu esse apartamento. E aí em frente, esse mesmo condomínio que eu moro, a gente comprou um outro imóvel, onde hoje é o Empório. Um empório onde a gente trabalha com rotisseria, laticínios, em geral, carne assada, frango. Para quem passava fome, hoje eu vendo comida e como na hora que eu quiser e o que eu quiser. Para mim, ir na igreja não é um peso, dar oferta não é um peso, dízimo, automaticamente ele já não é meu, é a devolução. Então, assim, tem gente que eu falo assim, eu vou pagar o dízimo. Não é pagar dízimo, o dízimo não é nosso. Ninguém precisa falar. Enquanto Deus for primeiro na minha vida, eu tenho a certeza de que Ele vai me abençoar. Se você está cansado de ser humilhado, ultrajado, envergonhado por não ter nem para o básico, a exemplo da Rosana, que tudo que ela fazia dava errado, mesmo crendo em Deus, sendo honesta, trabalhando duro, nada prosperava, porque Deus não estava em primeiro lugar. Quando ela aprendeu a honrar a Deus, então Deus começou a realizá-la. Se você não serve a Deus em primeiro lugar, saiba disso, Ele não pode lhe realizar. Como profissional, empresário, pai de família, dona de casa, a condição para Deus nos realizar é que Ele esteja em primeiro lugar. Honre a Deus, obedeça a palavra dEle e você vai ver se você não vai ser realizado. O meu nome é Douglas Cândido, eu tenho 35 anos, sou formado em administração, bancário e eu nunca tive dependência de ninguém.
Então, eu achava que eu não precisava, na verdade, de ninguém ou de nada para formar as minhas opiniões, para evoluir na minha carreira, enfim, para dar seguimento na minha vida. Eu recebi as informações e principalmente que os pastores eram ladrões, o Bispo Macedo também era ladrão e principalmente que era se vendido um pedacinho do céu. Então eu ficava imaginando um absurdo, que seria comprar um pedacinho do céu. Eu não dependia de ninguém, achava que era muito inteligente para conduzir a minha vida e como é que eu ia receber, na verdade, ajuda de um lugar que faz isso com as pessoas, né? Chegou um momento que na faculdade, o meu professor, ele estava falando sobre os segmentos que eram interessantes para se abrir um negócio, então ele falou de uma série de segmentos, mas ele falou, o segmento que mais é interessante para abrir um negócio seria uma igreja. A igreja, na verdade, seria o segmento mais interessante para se abrir um negócio se você quer buscar dinheiro. E ele deu todo o entender sobre a Igreja Universal. E ali foi uma das coisas que formou meu preconceito. Então, quando eu ia falar da Igreja Universal para alguém, ia conversar, naturalmente eu ia falar aquilo que eu tinha recebido. Então, além de me prejudicar, eu prejudicava outras pessoas de serem ajudadas. Nesse tempo eu tinha um vazio muito grande, eu tinha muito medo de assumir responsabilidades. Então, uma promoção no trabalho, quando vinha uma coisa muito pesada, eu fugia dessa responsabilidade porque eu tinha medo. Eu acreditava que eu não conseguiria constituir uma família. Eu tenho um pai cadeirante, uma irmã cadeirante, e eu achava que a minha responsabilidade seria cuidar deles durante a vida toda, e isso para mim me oprimia muito. Era uma responsabilidade muito grande e a minha válvula de escape era a bebida. Então, todo final de semana eu tinha que beber. Poderia faltar comida na minha geladeira, mas bebida não faltava. Então, era onde eu ia buscar, na verdade, a minha saída. Quando passava o efeito da bebida, era muito pior. O vazio era maior ainda. E eu não buscava ajuda porque eu era muito orgulhoso, formado em administração, tinha, na verdade, já uma carreira conceituada, então eu achava que eu não precisava de ajuda. Eu não precisava de ajuda, mas ao mesmo tempo dentro de mim era um vazio muito grande. Durante muito tempo, durante 5 anos, a minha sogra me convidava para ir, na verdade, buscar ajuda, mas eu falava, nesse lugar eu não vou precisar. Nesse lugar, com todo o preconceito que eu já tinha, eu achava que eu precisava agradecer por algo que tinha acontecido e eu fui procurar, na verdade, igrejas de outras religiões. Passei na frente da Igreja Universal, vi que estava aberta, mas falei, aí eu não vou entrar. Procurei outras igrejas e um dos diferenciais da Igreja Universal é que ela sempre está aberta. As outras igrejas estavam fechadas. E aí eu cheguei, parei o carro e não sei porquê, entrei. Sentei lá, sem compromisso. Eu ia escutar, na verdade, a palavra, ia agradecer a Deus e ir embora. Naquele dia, o pastor estava falando para mim. De tudo que ele falou, uma das coisas que eu guardei foi que ele falou que daquele momento, no momento que eu entregasse a minha vida para Deus, o meu problema seria o problema de Deus e eu que não estaria mais sozinho. Aquilo na hora me deu uma paz, porque eu vi que tinha uma saída. Que por mais que fosse uma coisa longe para a minha vida, existia uma saída. E a partir daí eu comecei minha caminhada na fé. Eu tive um encontro com Deus e através de um propósito, na verdade, de oração, com um grupo de evangelização, numa época de fogueira santa, eu recebi o Espírito Santo. O medo que eu tinha, na verdade, para constituir uma família, o medo que eu tinha para assumir responsabilidades, como ele tinha ido embora, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então, recebi promoções atrás de promoções dentro do meu trabalho e responsabilidade em cima de responsabilidade. Casei. Hoje eu tenho um filho de 1 ano, então eu tenho uma família constituída e não só isso, para tudo que Deus me chama, eu costumo dizer sim. Porque eu não tenho hoje limitação. Quantas pessoas estão sendo impedidas de chegar numa ajuda, de terem um braço estendido, de chegarem até o altar de Deus por causa de uma notícia, por causa de um preconceito. Então, para essa pessoa que tem esse preconceito, bate na última porta, se dá a oportunidade, porque eu tenho certeza que a vida dela vai mudar. O que a gente aprende na Igreja Universal é justamente a fé inteligente. Então, essa fé na prática, é uma fé natural, é uma fé do nosso dia a dia. Nós damos a nossa vida para Jesus. Então, é isso que a gente aprende, até essa fé a raciocinar e, através da palavra de Deus, agir.
A minha transformação, a minha vida hoje, ela é resultado do que eu aprendi dentro da Igreja Universal. Então, aquele lugar que anteriormente eu odiava, eu nunca imaginava pedir ajuda, foi o lugar que estendeu a mão para mim, me apresentou a Jesus e a partir daí a minha vida foi transformada. Em tudo que eu tinha, na verdade, de medo, de conceitos, eu me transformei dentro do lugar que eu odiava, que é a Igreja Universal. Dá uma olhadinha para a vida de quem critica, censura, condena o trabalho do Espírito Santo realizado pela Igreja Universal. Dá uma olhadinha para a vida, para a família, para a vida econômica, para o casamento daqueles que julgam a nós bispos da Igreja Universal. A exemplo do Douglas, que acreditava que não precisava de ninguém. Não preciso de Deus, não preciso de ninguém. Que não conseguia ser feliz, realizado em nada. Ele achava que podia conseguir tudo sozinho, mas foi infeliz, amargurado, frustrado, até que um dia ele decidiu buscar a Deus, como diz as Escrituras Sagradas. Ele teve a sua experiência com Deus, foi transformado, a sua família foi reconstruída, hoje cheio do Espírito Santo. Meu amigo, chegou a sua vez de colocar o preconceito de lado e buscar o Espírito Santo. Domingo agora, a partir das 17 horas, aqui na entrada do Templo de Salomão, os bispos e pastores estarão com o óleo no chifre para lhe ungir, para que você seja possuído pelo Espírito Santo, assim como foi Davi, possuído pelo Espírito Santo, quando foi ungido com o óleo do chifre. Domingo às 18 horas. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus e a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa. E mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação. Não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação. Amedrontados, sem trabalho. Não vêem perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse. No Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
meus olhos para os montes, de onde me virá